Olá pessoal, tudo bem? Eu preparei esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho dos resultados da pesquisa genealógica da nossa família. A gente vai começar com uma conversa que eu tive com a nossa prima Carla Tamires, uma pessoa muito querida pela nossa avó Balbina, que viveu em Crixás por muitos anos. Então, preparem a pipoca, aconcheguem-se no sofá e juntem-se a nós. Ei, prima! Pessoal, então, prima, aqui tem algumas informações que a gente vai conversar, tá bom? E aí eu vou pedir para você abrir o livro. E aí, já na primeira folha, a gente já tem alguma coisa interessante. Você vai me contar o que você vai saber, tá bom? Então, aqui é uma certidão de nascimento. E olha para mim a última certidão. Balbina, aos 12 dias de setembro do ano de 1925. Nascido nessa freguesia, dia 14 de julho de 1925. Filho legítimo de Geraldo Fernandes e Antônia Maria, sendo os padrinhos Firmino Pio de Lacerda, Maria Geralda. Não fazia nem ideia. Não sabia do nome dos pais? Nada. Incrível. Antônia Maria de Jesus. Isso. E Geraldo Fernandes da Silva. Mas um fato interessante, prima, a data de nascimento, você viu? Você sabia a data de nascimento dela? Não. 1925. No próximo ano seria 100 anos. Em julho, Verdade. 14 de julho, a avó, Sim. a gente celebraria centenários da avó no próximo ano. E ela tinha saúde pra isso. Tinha saúde, tinha? Tinha, sem dúvida. A avó morreu com quantos anos? 84. Salvo engano, 84. Ficou viúva também muito jovem, né? Acho que já tem uns 40. Tinha. Hoje teria acho que uns 41 anos já que o vovô Zé tinha falecido, né? Então ela ficou viúva jovem. Qual que é a melhor lembrança que você tem dela? Da minha avó? Quando eu falo assim, Balbina Maria de Jesus, o que vem na sua cabeça? Muita coisa, assim. Eu comento muito isso porque eu sempre fui muito apegada com meus avós. Tanto materno quanto paterno. Muito apegada. Então eu ia muito na casa da minha avó Balbina. Mas tem uma coisa, assim, que aconteceu com a gente, que eu já contei isso pra todo mundo, vou contar aqui novamente. Eu tava brincando, enlouquecida lá na serra, e brincando e tudo. E uma cachorrinha que a gente tinha tido filhotinho. E aí eu peguei uma desses filhotinhos pra mim, que deu o nome de Marcelina. Ela era muito linda. E aí eu cheguei lá, minha avó falou, vovó Bina, eu chamava ela de vovó Balbina, mas ela sempre falava pra mim, vovó Bina. Vovó Bina, pode ficar com essa cachorrinha? Falei, pode. Dei bem assim, fui brincar. Eu cheguei, o que eu queria? A minha cachorra. Eu cheguei, Marcelina. Meu pai falou, não, a vovó Bina levou, você deu pra ela. Eu falei, não, eu tinha dado de brincadeira. Ele falou, não, deu. E foi a cachorra da vida dela, que era Bolívar. Eu sempre distinguia, porque minha avó materna, ela era muito doce, muito tranquila. Comidinha assim, sonsa, quase não tinha ar. Da minha avó Balbina, não. Minha avó Balbina falava palavrão. Era muito verdadeira. E a comida dela era muito apimentada. Se ela soubesse que um neto, criança, ia comer lá, aí que ela colocava pimenta mesmo. E era muito gostosa. E hoje eu sou apaixonada nessa comida com muito alho, por conta dela, sem dúvidas. O meu pai
e a tia Luzia, inclusive, né, sua Uhum. mãe. É os que menos parecem com ela, puxou mais o vovô Verdade. Zé, né, a cor, o estilo do cabelo. Os outros são mais Sim. claros, dos olhos Uhum. claros, né? Muito bom. Você viu que aqui na certidão dela, Pri, quanto tempo que ela foi batizada, né? Uhum. Setembro, mas ela nasceu em julho, então foi julho, agosto, 2 meses, né? De idade ela foi. Aqui, essa certidão, o pessoal naquele tempo escrevia, mas faltava as coisas de escrever. Esse livro foi tirado da Diocese de Tiros. A gente vai Minas, conversar. né? Minas Gerais. Então, ela era tirense. Tirense. Era a forma como eles chamavam Sim. o pessoal. Os Lacerdas, a nossa família, o Lacerda foi o único nome que prevaleceu. Na verdade, eram 4 sobrenomes. Uhum. Né? A gente vai ver aqui nos outros documentos. Era o Fernandes da Silva, Sim. que era um sobrenome. Maria de Jesus, ainda temos alguns que têm Maria de Jesus, né? Uhum. E você vai ver, que eu vou te mostrar mais um outro, que é Bernardina de Jesus. São os Bernardinos, os Fernandes, os de Jesus. Sim. E os de Lacerda. Sim. Dos 4, os Lacerda foram os que prevaleceram. E aí você pode até ver que tem um Pio. Pio de Lacerda. Você já ouviu falar do Pio? Não, total, né? Pio de Lacerda. Pio de Lacerda. Que no caso, salvo engano, o nosso bisavô, que é o José Teófilo, ele era Pio de Lacerda. Então, o pai e a mãe da Balbina era Geraldo Fernandes da Silva e Antônia Maria de Jesus. Nunca tinha ouvido falar, né? Pode passar para a próxima página. De jeito nenhum. E aí nós temos aí. Sim. Você já viu essa foto? Uhum. Esse foi o primeiro filho deles, Augusto. E agora esses duas figuras aqui que são importantíssimas, que é o Geraldo e a Antônia. Parece muito meu pai. É. Não parece? Gente, é muito a cara do meu pai. Eu não conheci ele, né? Quando ele... Não conheceu? O Maninho tinha 4 meses. Só foi o Fernando. Tem uma história que a minha mãe conta do meu avô. Eu até comentei isso já contei isso pro João Vitor, né? Meu marido. A minha mãe disse que ela tava lá, ela tava morando em Ouro Verde, lá no Gominho. E aí ela escutou o seu Zé chamando, Maria, Maria. Aí minha mãe levantou. Aí falou. Aí meu pai, o que foi? Não, o seu pai tá te chamando, o seu Zé tá me chamando. Minha mãe foi na porta, ele não tava. Aí, assim, poucas horas depois, descobriu que ele tinha infartado e falecido. Assim. E é uma história que marcou muito a minha mãe. Assim, ela conta isso, a gente ouviu essa história a vida inteira. Que minha avó era brava. A avó Balbina era brava. E ele era mais tranquilo. Aí meu pai disse que um dia ele tava com uma roupa novinha, não sei que ele tinha comprado, era criança. E ele caiu e sujou essa roupa. E aí meu pai chegou desesperado. Aí o pai dele, né, falou: não precisa contar pra ninguém que você sujou essa roupa. Vai lá no rio, lava ela, deixa brilhando e volta. Então, assim, de uma maneira que ele era mais compreensivo, né, mais tranquilo. A avó já não... A minha avó não passava pano, não. Não, tadinha, mas ela era uma avózona maravilhosa. Então, prima, a gente já conheceu, né? E aqui nós temos algumas coisas interessantes que a gente agora vai mais com o passado um pouquinho. A minha mãe, tipo Patrícia, o pessoal pensavam que o Augusto foi o primeiro filho, né? Sim. Mas não. Então, dá uma olhada nessa certidão e olha aqui nessa última e lê para mim em voz alta. José, aos 15 dias do mês de novembro do ano de 1942, filho de legítimo José Pereira Lacerda e Balbina Maria de Jesus. Esse foi o primeiro irmão, primeiro tio nosso. E eles não sabem ainda, né? José Pereira Lacerda era o nome do vô que deu para ele. Agora, prima, olha quantos anos a avó tinha.
Você sabe como é que a gente faz o cálculo aqui, né? 42. Menos A avó nasceu em 25. 25, 17. 17 anos. Ela teve o primeiro filho. Tinha tão novinha, né? Não foi o Augusto que foi depois. O Augusto nasceu em 43. Não, a gente não sabe nada. Não, eu nunca ouvi Mas falar. pelo fato de ele não estar nessa foto, Deve morreu ser novinho, neném. neném. Eu acho que explica muito daquela... da minha avó ser aquela pessoa assim... acho que precisou, né? Ser uma pessoa forte e até embrutecida. Eu acho que tem muito disso daqui. E ela não tinha nem perspectiva dos outros, né? Pois é, gente, assim, quando a gente para observar, muita coisa fica esclarecida, não fica? Porque E ela não comentava nada com nós. muito. É que eu estava comentando aqui antes. Parece que a gente conversou, mas foi pouco. Mas será que ela teria contado? Eu não sei, acho que isso foi algo muito traumático para ela. Você viu aqui a matriz? Aquela era de tiros. E essa, o que é? Cedro. Cedro. Esses nomes, ao longo aqui na nossa conversa, são nomes novos. Eu também nunca... Tiros, cidade de Tiros, cidade de Cedro, Abaeté, já ouviu falar? Abaeté. Será que era perto? Próximo? É tudo próximo. Vizinho, e aí né? tem um mapa, que eu vou mostrar um mapa pra ótimo. você, e a gente vai mostrar por onde que eles caminhavam, né? E antes da gente passar para a próxima página, dá uma olhada no de cima. José, aos 15 dias do mês de novembro do ano de 1942, nas matas de Cedro, batizei a José, nascido na freguesia 2 de outubro de 1942, filho legítimo de Vicente Fernandes da Silva, Ina Maria, Ordalina Maria de Jesus, Santa Geraldo Fernandes da Silva e Antônia Maria de Jesus. Você lembra quem era Geraldo e Antônia? Sim, os E avós. esse Vicente e a Ordalina, né? Os mesmos sobrenomes. Eram irmãos. E o Geraldo... Então, sim, Fernandes. Eram tios. Então houve uma ruptura, Sim. né? Você vê tanto que naquela época a família já era grande. Né? Porque eles já tinham uma família. O Vicente já estava construindo a família deles. O Geraldo e a Antônia também, com a Lima. Então aí eram padrinhos do pessoal do Vicente. E aí eram no mesmo dia, você viu aqui? Sim. No mesmo dia, juntou todo mundo, foi lá nessa igreja e batizou e deram o nome do José e José, com o mesmo nome. Com o mesmo nome. Então, esse chama José Fernandes da Silva e esse José Pereira Lacerda. Engraçado, nenhum dos outros filhos teve o nome de José. Tô pensando nisso, né? Só foi o primeiro. Só o primeiro. Que é lá. Não tem. Salvador. Salvador. Jesus. Interessante, né? Incrível. Incrível. Vamos Assim, com mais uma. Impressionada. Próxima página. Ok, agora aqui também são certidões. Essa aqui a gente vai para essa segunda. Maria, aos 18 dias de março do ano de 1934, nessa matriz. Quartel-Geral. Quartel-Geral é cidade da minha mãe, inclusive. Sério? De Minas Gerais? Ok. Maria, nascida 16 de fevereiro de 1934, filha de Geraldo Fernandes da Silva e Antônia Maria de Jesus, sendo os padrinhos Batista, será? Batista Fernandes da Silva e Geralda Fernandes da Silva. Então, a Maria Fernandes porque sempre seguia o nome do pai ou da mãe, né? A Maria era filha do Geraldo e da Antônia. Você lembra aqui nessa foto? Sim. Então, essa Maria é quem? Da avó Balbina? Então, essa é a certidão. Até agora, né? Se a gente encontrar outra prova, a gente muda a teoria. Eu tô aqui impressionada que a cidade da minha mãe
Então, me fala um pouco sobre isso. Como é possível isso? Pois é. Porque quartel-geral, ela nasceu lá? A minha mãe é nascida em Quartel-Geral, Minas Gerais. E é outra cidade. E aí, você vem aqui nesse do Sebastião. Uhum. Aos 29, consegue ver? 29 de dezembro de junho de 1926, a avó nasceu. 25 anos depois. Na matriz, não está escrito, mas eu sei qual é. Sebastião. Ele é primo, mas não é tão próximo. Mas ele era filho do Pedro Fernandes, sobrinho, e Balbina. Não a nossa Balbina. Outro, Pio de Lacerda. Pio de Lacerda. Olha os padrinhos. Geraldo Fernandes da Silva e Antônia Maria de Jesus, os bispos. Parente, mas eles foram padrinhos. Então, esse Pedro Fernandes era outro irmão do Geraldo. E a Balbina era uma outra filha. E a gente vai ver depois. Era filha do bisavô. Essa cidade é Dores do Indaiá. Que é a cidade da minha avó. Sério? Materna. A mãe Dores, nascida Não em Dores acredito. do Indaiá. Sério? Nascida lá. A mãe Dores. Primo, então você sabe do nome Dores de Indaiá? Demais, a cidade da minha avó, da mãe Dores. Então, esse é o mapa. Consegue ver lá no canto superior, lá em cima. Aqui, Tiros. Sim. E aí nós temos, isso é naquela época, era bem cedo do Abaeté. Ok. Abaeté. Dores do Indaiá. Desculpa, a imagem tá... Não tá aqui, ótimo. não sei se dá pra ver direito. Tá aqui, ó. E aí qual era o outro? Ah, quartel-geral. Quartel-geral. Olha os caminhos, prima, pra ele, né? E aqui temos montanhas e um rio. Né? E você lembra que uma filha do bisavô Geraldo Sim, sabe. nasceu aqui, mas a avó Balbina nasceu em Tiros. Então, afinal, eu imagino, tem a história de Tiros que eu estudei, vou te mostrar, que eles moravam aqui em Cedro da Abaeté, que é próximo desses outros. Fica centralizado, né? Cedro da Abaeté, hoje, é uma das menores cidades do Brasil. 1.200 pessoas. Uau! Ninguém ficou lá mais. Todo mundo saiu. A procura de recursos. Porque não dava para viver lá. E Tiros também diminuiu. Dores do Indaiá diminuiu também. Estou bem O impressionada. pessoal foi para lá e depois... Essas duas aqui que eu passei era só para mostrar para Tilazinha e para minha mãe. Porque aqui na segunda... Luzia, aos 14 dias do mês de julho do ano de 1942, nesta matriz, Dores do Indaiá, batizei somente Luzia, nascida na freguesia, a 10 de julho de 1942, filho legítimo de Florentino José da Rocha, Luzia Maria de Jesus, sendo padrinhos Teófilo Pio de Lacerda e Geralda Maria de Jesus. Gente, eu tô assim... Tem vários nomes aqui, igual Geraldo, sua mãe e meu pai tem um primo que é Geraldo. Eu tenho pensado... Eu vendo aqui pensando nisso, sabia? Tem um primo que é Baltazar. Sim. 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 Entendeu? Então eu tô pensando disso também, sabe? Mas você já consegue, prima, focar na nossa família. Total. Consegue diferenciar quem era mais distante e os primos mais próximos. Nesse aqui também, a Lázara, no terceiro. Lázara. Veio também. Vamos ver quem eram os padrinhos aqui. Ah, então foi isso mesmo. Será? Lázara, 18, dias, mês de agosto, ano de 1922. 3 anos antes da avó nascer. Batizei, solenemente. Nascida, freguesia, 7 de julho de 1922, filho de José Camilo da Silva e Ana Maria de Jesus. Ó, José Camilo, de outro nome, sendo padrinhos Teófilo Pio de Lacerda e Maria do Carmo. Mariana? Muito complicado a forma. De Jesus. A Mariana era a esposa do Teófilo, nosso bisavô. Só que aqui o legal, Teófilo, você viu que escreveram errado, né?
Ali escreve de um... O Teófilo, que é... Era assim, e aí... E essa Lázaro aqui, o nome é bem por isso. É uma teoria, não sei. O que Faz você acha? Eu acho que sim. Faz total sentido. Próximo. Tô impressionada. De onde o nome Lázaro pra homenagear ela. Eu em algum momento achei que talvez fosse uma promessa para São Lázaro, né? Mas faz muito sentido. Era mais com as pessoas, não era com a religião. Era sacro, né? Uhum. Agora, esse aqui é muito importante. Eu acho que você vai achar legal. Vamos ver. Que você tem 5 aqui, né? Uhum. Olha só esses 5 e me fala o nome se você é familiar com esse nome. Né? Não precisa ler tudo, só lê os primeiros nomes. Esse aqui? Joaquim. Alzira. Sebastião. Joaquim. Lê pra mim. Será que é meu padrinho? Não acredito. Joaquim, aos 18 do mês de maio do ano de 1941, nessa matriz de Cedro, batizei Joaquim, nessa freguesia, 28 de março de 41, filho de legítimo de Teófilo Pio de Lacerda e Maria Ana de Jesus, sendo os padrinhos. Deusdete José de Borba, talvez? Uhum. E Lázaro Francisca do Nascimento. Gente, meu padrinho. Seu padrinho. Nasceu em quando? Gente, 41. E qual a cidade que ela nasceu? Não foi Tiros. Foi Cedro. Cedro do Abaeté. Gente, eu não acredito. Foi seu padrinho? Eu não sabia que era seu padrinho. Ele foi meu padrinho de batismo. Sério? Ele e a madrinha Dona Alice. Minha madrinha tinha 13 anos, aí o padre deixou ela aumentar 2 anos para poder me batizar. A madrinha Dona Alice, nós somos primas, mas eu sempre considerei como tios, né? Por ser mais velhos. Não muito, mas acho que era mais... Eles ensinaram, né? Foi mesmo. E o meu padrinho Joaquim. E você lembra dele? Muito, ele morou com a gente muitos anos. Conta mais sobre ele, o que você lembra dele? Ele brincava? Absurdamente engraçado. Sério? Ele era absurdamente engraçado. E ele morava em Goiânia, ele era meu padrinho de batismo, morava em Goiânia. E ele sempre me ligava para saber o que eu queria de presente. Desculpa, você batizou onde? De Chás. E aí eu falei, não, padrinho, o senhor escolhe. Aí um dia eu falei, gente, meu padrinho fica me ligando, é claro que eu quero uma sombrinha. Assim, ele tinha que adivinhar que eu queria uma sombrinha, um guarda-chuva. Aí ele me levava Barbie com secador de cabelo, aquele palhacinho que batia no negócio. Um cachorrinho dos anos 90, né? Aquele cachorrinho que dava pirueta. Eu falei, gente, será que um dia ele vai adivinhar que eu quero uma sombrinha? Não é possível. A Barbie desse tamanho. Nossa. E eu acho que talvez minha mãe e meu pai falou, Joaquim, a Tana quer uma sombrinha. E ele levou uma sombrinha laranja pra mim, a coisa mais linda. Eu falei, pronto, sabe meu padrinho. Aí, ó. Aqui deu padrinho. O resto é brincadeira. Que olha aqui, ele deu minha sombrinha. Isso é padrinho. E ele morou com a gente muito tempo. Como é que foi? Vocês construíram... Ele morava onde? Como é que foi? Porque assim, a gente não sabe ao certo, ele era muito adoentado, né? Ele era muito adoentado, mas que ele sempre foi muito trabalhador, ele tinha casa aqui em Goiânia, mas aí meio que foi vendendo as coisas para poder tratar, né? Fazer o tratamento. E aí ele vai para Crixás, teve uma época que ele morou lá com o Tidodô. Foi, e aí depois, uma época com a minha avó, e aí em um dado momento ele foi morar lá em casa. E aí eu me lembro que eu fui dividir, lá em casa era... Mas vocês construíram aquela casa pra ele? Sim, depois. Né? Depois. Ele morava num quarto lá com vocês? Morava, aí ele ficou no meu quarto, inclusive. De Maria nunca brigou, achou ruim? De forma? Nunca na vida. Sua mãe é um anjo, né? E ele era apaixonado na minha mãe, ele tinha um respeito por ela, assim, surreal, até tem uma história engraçada. E ele era muito apegado com a família da minha mãe também. Então, não só com a família, com os sobrinhos, né, sobrinhas, com a família paterna, e ele era muito amigo dos amigos do meu irmão. Sim. Então, os amigos, né, o Léo, todo mundo ia visitar o meu irmão e ficava horas batendo papo com o Padre Joaquim, porque ele era muito divertido, era muito engraçado. E quando meus pais divorciaram, meu pai falou, olha, acho que eu não cuidei do meu pai, como eu não tive tempo, né, porque meu avô morreu de repente. Eu quero que o tio Joaquim vai morar comigo. Aí o Padre Joaquim ficou bravo, falou, não é possível, falando pra minha mãe, não é possível, o Jesus quer que eu vou com ele, eu tenho que ir.
Minha mãe de Joaquim pode continuar morando aqui, a casa do senhor, porque construiu no mesmo Sim. lote, né? Sim. E minha mãe tem que ir. Ele foi assim, com raiva, porque ele queria morar lá com a gente, com a minha mãe, comigo, com o meu irmão. E aí, a minha mãe então faz assim, Joaquim, o senhor vai, fica lá, já que ele faz tanta questão, né? O Jesus faz tanta questão, e o senhor vem visitar. E assim, a gente sempre ia, minha Tiaguinha, que era vizinha lá, sempre ia, o de Carlinho, todo mundo. Então, tinha um relacionamento maravilhoso com a gente. Nunca teve problema. Nunca, nunca, nunca. E sempre foi pra nós, assim, nunca foi um problema ele lá. Nunca foi. Eu amei ver que ele... E ele era filho de quem? Prima? Teófilo Pio, né, de Lacerda, que a gente até ontem, até agora falava Zé Teófilo, né? Mas... Provavelmente eles falavam, né? Todos talvez era o Teófilo. Nome de batismo, não sei. E Mariana. Mariana. Eu acho muito bonito esse nome, né? Lindo, né? Mariana, lindo esse nome. Lindo mesmo. Vamos lá mais uma vez, o Teófilo Pio de Lacerda agora. Vamos ver a história dele. Sim, vamos lá. Essa você conhece essa foto, né? Conheço. E aí você tem a identidade, a sua madrinha adora, né? Que encontrou essa foto. Sim. Pessoal. E aqui nós temos os pais, né? Do Teófilo, né? Aqui é a Bernardina. Bernardina, Joana. Bernardina de Jesus. Que é engraçado, que é o sobrenome que a gente tá falando agora da família do vovô Zé. Mas é o sobrenome da minha avó Baulina. E o que você sabe dele? Muito pouco? Eles Muito moraram pouco. aonde? Não sei, muito pouco. Muito pouco. Mas provavelmente morou em Ouro Verde, ali na região, na fazenda, porque meu pai conta do velório dele. Meu pai conta como que foi. Você chegou aí lá, né, na casa da Baulina Ouro Verde? Já, passei, assim, eu sei onde é e tudo, mas acho que não tem registro não, foto. Mas eu sei, eu lembro, assim, de onde que é minha mãe, meu pai sempre me mostrava. E você acha que o que ele fazia? Teu avô tinha lojinha, né? Tinha. E antes dele? E tocava sanfona também, meu avô. Ele eu não sei. Tem esse próximo documento aqui, eu quero que você leia em voz alta, tá bom? Falo. 601, de 9 de maio de 1986. Dispõe sobre a mudança do nome da avenida principal de Ouro Verde para a Avenida Teófilo Pio de Lacerda, em homenagem a um grande pioneiro de Ouro Verde. A Câmara Municipal de Crixás, Estado de Goiás, decreta, e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica mudado o nome da avenida principal de Ouro Verde para o nome de Avenida Teófilo Pio de Lacerda. Sabia disso, prima? Nunca na minha vida. Nunca, nunca, nunca. O bisavô foi Um dos pioneiros. Um grande, né? Um dos pioneiros. Nunca que eu soube. Ele foi um que... Eu lembro deles contar, assim, alguma coisa de ter levado a rádio... Assim, mas tudo muito distante, né? Nossa, eu não sabia. E pioneiro, geralmente naquela época não havia político, mas havia discussões com os moradores. Então, tecnicamente, ele era um político da construção da cidade. Vamos juntar aqui, que é só uma região. Tá aí a foto dele, né? Sim. Foi um pioneiro. Eu tenho foto dele em casa. Avô, é claro, com certeza. Então, pioneiro. Não sabia, gente. Que incrível, hein? O pessoal ainda não sabe disso, né? Que incrível. Orgulho, né, naquela cidade. É pequenininha a cidade, né? Tem um apelido de Gomim, mas o nome Ouro Verde, e provavelmente o nome foi escolhido entre os pioneiros. Gente, incrível. Eu achei esse fantástico. A gente tem uma conexão de lá. Agora, prima, a rua já tem outro nome, que é do presidente, Juscelino Kubitschek. Foi lá. Assim, não faz muito sentido, né? Uma pena. Se a gente quiser entrar com recurso, tentar uma explicação não é prefeitura, né? Aqui no caso é a Câmara. Câmara. Mas eu acho que não vale a pena, Mas trocaram pro nome do presidente, que foi lá. No da rua principal da cidade, que era dos pioneiros, e o nosso bisavô.
Incrível. Não, isso que eu não sabia. É orgulho, né? Demais. O povo saiu de Tiros naquela, né, para tentar uma vida nova. Em 1950, quando eles saíram, porque eles saíram ele, a avó, o vô, Isso. e provavelmente carro de boi, né? Sim, eu acredito. E eu tenho quase certeza que a esposa dele Não foi, porque não tem informação. Meu pai sempre comentou a história dele, mas da avó dele, né, que a avó, nossa bisavó não, gente. E até nascimentos, eu tento buscar da esposa dele, não encontrei. Então provavelmente ela não era de religião. Uma família menor, talvez. Né? Era Maria de Jesus, né? Os Marias de Jesus, os de Jesus. Essa é uma coisa que ainda tô... Mas a gente pode encontrar ainda. Pode. Ou então talvez houve alguma mudança de nome, sim, né? Assim, pode ter colocado esse nome nelas por estar ali na região, sim, mas ela pode ter vindo de outro lugar. Sim. Trocado mesmo. Isso é uma coisa que vai ter que ser um pouco mais... Sim, e tem que ter paciência e ver os livros, né? Mas eu acho que... Pode ser. Agora, falecimento não encontrei de ninguém. Não, eu não sei, o pessoal dos óbitos, né? Não registram tidos aqui. Ou talvez eu não estou sabendo procurar direito. Mas os nascimentos e essas informações tem. Fantástico. Mas dá orgulhoso, não dá? Demais, demais. Eu achei assim, lindo, lindo. A gente vai no Ouro Verde, a gente uma cidade, né? Certamente. Mas lembra aquele tempo, 1950, só que faz o... Não, eu achei fantástico, não sabia, que lindo. Achei maravilhoso. Orgulho total. Prima, agora vamos para a segunda parte, não sei como é que tá o seu tempo. Estamos caminhando há dias. Será que vamos encontrar algo que vale a pena? Acreditem, vamos garimpar todas as águas desse ribeirão. E logo logo voltaremos para casa. Nessa noite o luar chegou pra trazer uma luz de esperança e fantasia. Vai! Olha o que eu encontrei no rio. Xavier, vem ver. Isto é um diamante, meu amigo. Mas nunca vi uma pedra deste tamanho. São 7 oitavas e 51 grãos, pedra de 138 quilates. A pedra será enviada à coroa portuguesa, como ordens da rainha Dona Maria I. Sem delongas, preparem tudo para o envio da pedra ao Rio de Janeiro. E de lá, ela deve seguir até Lisboa em uma fragata. Ela deve chegar em segurança o mais rápido possível. Estes homens a acompanharão. A expedição marítima durou meses até chegar em Lisboa, quando a pedra foi enviada à coroa para as mãos da rainha, a soberana Maria I, Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana de Bragança. Foi a regente de Portugal e Algarves de 1777 a 1815. A história do diamante do Baeté sempre me despertou um grande interesse. Primeiro porque foi o maior diamante encontrado no mundo até sua época, né? 138 quilates e meio.
E pelas várias histórias que foram contadas até então, me surpreendeu a divergência de fontes e de informações. Então, há 5 anos, comecei a despertar o interesse de pesquisar, de fato, nos arquivos primários, o que havia disponível sobre o diamante do Abaeté. Durante as pesquisas sobre o diamante do Abaeté no Arquivo Histórico Tamarino, fontes inéditas foram sendo reveladas. Por exemplo, sabemos que o ano da descoberta foi 1792, através do termo de entrega oficial que foi entregue em Vila Rica. Sabemos também o destino desse diamante. Os diamantes acima de 17 quilates não eram lapidados. Por ter um grande valor, eram enviados para Lisboa e de lá iam para o cofre do Tesouro Real. Sabemos então que esse diamante foi para Lisboa, através do Rio de Janeiro, e chegando lá, foi depositado no cofre das joias da Real Coroa. A próxima notícia da pedra vai ser em 1826, no inventário de Dom João VI. A pedra ainda estava em seu estado bruto. A menção no inventário dele diz que ela foi encontrada com aquele grupo de 1792. E então essa pedra vai continuar no cofre do rei, de maneira bruta, sem lapidação, até 1911, onde ela é pesada de novo, confirmando os 138 quilates e meio. Essa pedra, então, ela aparece no inventário do livro chamado Tesouro Real, do Palácio Nacional da Ajuda. É um museu que existe em Portugal, onde há várias joias da coroa. É um certo cofre e muito interessante. E lá ainda existe um fragmento de um diamante encontrado em Minas Gerais no século XVIII, que tinha 138 quilates e meio. Então, certamente, nós estamos falando de um fragmento do diamante do Abaeté. Então, aqui no Museu Tesouro Nacional, estou aqui com a Carolina, portuguesa, e a gente vai ver se o diamante do Abaeté está aqui, né? Que foi toda uma das razões de se construir, do pessoal construir a cidade de Tiros, que foi da família Lacerdas e do Pio e dos Lacerdas que eram. É a entrada aqui. Oh. Thank you. Thank you. Museu do Tesouro Nacional. Estamos aqui no Museu de Diamantes, né? A gente vai entrar, a gente pode ir. Diamantes do Brasil, tem aqui a porta de fundo, a 7 chaves, que é muito difícil de pegar, né? Vamos lá agora. Então, estamos aqui com o diamante bruto. Esse aqui. Eita. Um pedacinho da pedra. Foi essa? Era pequenininho, né? É um fragmento, ele era uma pedra. Ao nosso pedido e com a aquiescência da Câmara de Pitangui, a partir de hoje, declaro criada o Distrito de Paz de Santo Antônio dos Tiros. Deus e Santo Antônio atenderam às nossas preces. Sim, minha irmã, que orgulho do nosso arraial. 35 anos depois, pela Lei número 1416, de 9 de dezembro de 1867, a Capela de Santo Antônio dos Tiros foi elevada à paróquia e a fazenda conhecida agora como Freguesia de Santo Antônio dos Tiros, incorporada ao município de São Francisco das Chagas do Campo Grande. Vila Velha era um arraial do Santo Antônio de Tiros. E a Vila Velha apresentava um estilo dos bandeirantes, a forma que os bandeirantes criaram pelo interior do Brasil suas aldeias. Geralmente, essas aldeias iam pelo curso de um rio e do alto podia-se ver o casario, pindaíba, cedro
e várzea. Essas plantações beiravam as colinas de Capelinha de Santo Antônio. A pedreira circulava o cemitério velho e dali saía uma praça ampla. No centro tinha a matriz. 150 famílias moravam ali. Infelizmente, a ruína veio e suas casas desmoronaram. Que ruim! Em 15 de novembro de 1900, começaram as fortes chuvas. Foi daí que surgiu o abalo sísmico, que rachou o chão em duas partes e formou-se um buraco. Tudo bem com a senhora? Fortunato, a chuva começou quando eu estava saindo da capela, nem deu tempo de eu chegar em casa. Entre, fique à vontade. Obrigada. Meu Deus, não para de chover. Já estamos 2 meses nessa situação. Meu comércio continua inundado. E pra piorar, dona Cornélia, já perdi muitas das minhas criações. E meu filho também se encontra impossibilitado de me ajudar a tirar a água da casa. Não sei mais o que vamos fazer. Tá chovendo pra todo lado. Santo Antônio deve estar nos castigando, Padre Miguel. Há dias venho falando com mamãe. É falta de fé, minha cara. Falta de fé. Deus tenha misericórdia. Foram mais de 2 meses com fortes chuvas que provocaram erosões de terras, rompimentos de caminhos e verdadeiros riachos pelos traçados do arraial. Mas aquele dia, um abalo sísmico fez-se abrir sulcos profundos entre a vila, destruindo casas e quintais, deixando a todos aterrorizados. O pessoal de Vila Velha, que tem uma cidade de tiros mesmo, a cidade de Tiros não era a original de onde foi Vila Velha. Essa aqui é Vila Velha. Essa foi destruída. Todas as cidades aqui foi tudo. Aí o pessoal mudou para essa aqui. Tá vendo? Não tem montanha. Era mais plano. Então a cidade do nosso bisavô não foi Tiros, aqui foi destruída com 5 anos. Então o Francisco e a Joana perderam tudo. Nosso bisavô perdeu tudo e teve que começar tudo do céu. Novamente, porque esse aqui leva tudo, né? Tudo. Disseram que algumas pessoas ficaram num lugar, mas eram tipo fazendas. As casas foram todas destruídas. Tinha um cemitério, que até hoje tem um pouquinho das covas lá do cemitério, que vão lá o pessoal visitar. Mas como teve o abalo, tudo foi... levou tudo. Então é uma história de superação que teve, pessoal, porque senão a gente não estaria aqui. Sem dúvida, isso aí é uma luta, assim, de dar orgulho mesmo, né? E quando a gente começa a ouvir a história dele passar, né, nosso bisavô passar por isso aos 5 anos de idade. Esse aqui, quando a avó estava no hospital, no último mês ela faleceu, você já viu isso? Não. A minha só mãe lembro da história, mas não... foi lá e falou, mãe, conta quem era o pessoal. E aí aqui a avó, a cabecinha dela, coitada. E você conseguiria lembrar dos seus... Ela lembrou da maioria, né? Aqui a mãe,
A avó dela era Antônio Geraldo, que a gente vimos. Verdade. Bisavô, Augusto e Vicente. E esse é o Carolina, era tataravó, e o Zé Pio, né? Comecei a fazer um pouco da pesquisa e encontrei uma coisinha. Encontrei um documento que vai dar uma dica aqui desse pessoal. Você lembra que a avó disse que a tataravó Carolina e tataravô Zé Pio dela, que é o que a gente tem menos informação, né? Agora eu encontrei a certidão casamento de Camilo. Tá um pouco pequenininho, mas eu posso ler para você. Camilo, ao 7 de setembro de 1901. Casamento. Recebemos perante em matrimônio Camilo Pio de Lacerda, Maria das Dores de Jesus. Ok. Ele, filho legítimo de José Pio de Lacerda e Carolina Bernardina de Jesus. Que é essa aqui. O Camilo Pio de Lacerda é da mesma. Era irmão do Francisco Pio de Lacerda, que era o pai do Teófilo. Porque aí eu achei outro também. Fantástico. Do João. Aqui o João e Maria. Isso aqui. João Batista. 1902. João Pio de Lacerda, consegue ver aqui? Demais aqui também. E Carolina João Pio de Lacerda. Maria de Jesus. Um ano depois do Camilo casar, o filho dele, João, casou com o irmão do Francisco. E aí tem esse outro aqui. José e Maria. Tá aqui. José Pio de Lacerda e Carolina Bernardina. 1904. E mais essa outra, que é mais interessante, é Pio José de Lacerda, filho de José Pio de Lacerda e Carolina Bernardina de Jesus. Aqui já é trocado, né? Pio José de Lacerda. Ou seja, o José Pio de Lacerda e a Carolina Bernardina tiveram 4 filhos, além do Francisco. Camilo Pio de Lacerda, o João Pio de Lacerda, o José Pio de Lacerda e o Pio José de Lacerda. O Francisco seria o mais velho dos irmãos. Foi os documentos que eu encontrei até agora. Mas faz total sentido. Dos sobrenomes. Eu acho que uma coisa que vai ser interessante pra gente ver antes de 1700 vai ser a árvore genealógica. Do Roberto. O teste. O teste. É aí que vai ajudar nós. Fez. E tem uma pessoa lá, que foi uma menina, que na linhagem dele tá primo primeiro. Gente, primo primeiro é muito próximo. Sim. E aí eu entrei no... Não, você vai me mostrar isso. É isso que eu quero ver. Porque aqui eu termino a minha parte e aí você entra com a sua pra me ajudar. Eu vou te mandar toda essa parte. A gente marca outro dia pra gente ver, porque realmente... Será que conecta? Total. Total. Só que você viu que ainda a gente não dá ideia porque tá tudo em tiros. Até agora todo mundo é mineiro. É isso que eu tô te falando. Eu acho que o antes, que foi quando eles falaram, vamos mudar de vida, nós não temos nada a perder. Então pode ser que venha até de outro país, né? Sim. É a nossa árvore genealógica. A gente despede. Olha aí. Só dos Lacerdas, né? Só linhagens. Tem onde você destaca. Lógico que eu já me vi, ó. Carla, Roberto e Eric. E aí vemos aí. Foi mais ou menos isso, né? Eu não coloquei esses que eu te mostrei no final, porque nós não temos confirmação. Mas eu fui até o José e a Carolina. Malaquias, né? Também... Então a gente tinha Bernardino, gente. Eu tô assim, eu nem sei explicar como que eu tô. O Geraldo, que eu... Depois da foto.
A Tamires acabou de me enviar os documentos do Roberto, o teste genealógico, e eu vou mostrar para vocês os resultados. E aqui a gente pode ver, 84% consta sendo europeu, destes 46% da Península Ibérica, 14% Alemanha, França e Países Baixos e 13% da Itália. A Península Ibérica é formada por Portugal e Espanha, e é onde está a maior concentração. E além disso, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, um achado muito interessante, a certidão de batismo do nosso trisavô, Francisco Pio de Lacerda, estava numa outra cidade, a 200 quilômetros do sul da cidade de Tiros. A cidade se chama Santo Antônio do Monte, ou Samonte. Como aqui vocês podem ver, é um documento bastante antigo, 1871. E aí o nome do Francisco está escrito em forma paleográfica, mas na certidão diz que ele é filho legítimo de José Pio de Lacerda e Dona Carolina Bernardina de Jesus. A cidade de Santo Antônio do Monte, ela foi formada por várias sesmarias que estavam localizadas aonde era a Estrada Real da Coroa Portuguesa, construída em 1780, que ligava várias vilas, principalmente as Vilas do Ouro, de Pitangui até Itapecerica. A capela de Santo Antônio do Monte, que foi aonde eu encontrei a certidão de batismo do nosso trisavô Francisco, ela só foi erguida e começou a documentar, fazer a documentação das pessoas, os registros, em 1802. Agora, com a confirmação que o nosso trisavô morou em Samonte e o pai dele foi José Pio de Lacerda, a gente consegue já fazer um traçado fora da cidade de Tiros, né? E a gente vai aí para essa região que era desconhecida, a de Samonte, Santo Antônio do Monte. Agora, com essa nova pista, a gente já tem aí mais ou menos um caminho para a busca do nosso tetravô, o José Pio de Lacerda, né? Então eu fiz uma busca de alguns documentos, certidão de nascimento, batismo ou casamento em Samonte, em Santo Antônio do Monte. Infelizmente não encontrei nenhum documento relacionado a ele, mas eu encontrei um documento super interessante que eu acho que vocês vão gostar. Aqui eu vou mostrar. Em Samonte eu encontrei a certidão de batismo de Antônia Pio de Lacerda, que foi filha de Pio José de Lacerda e Maria Leopoldina do Carmo. E a data do registro é de 23 de novembro de 1846, a Capela de Santo Antônio do Monte. Se a gente prestar atenção no nome Maria Leopoldina do Carmo, é um nome muito importante. Na certidão de batismo do nosso trisavô Francisco, ela aparece como madrinha do Francisco, ou seja, é uma forte indicação que ela seria a madrinha-avó do nosso trisavô. E também o nome Pio José de Lacerda, se a gente olhar aqui, foi um dos filhos do José Pio de Lacerda. Agora, com essas informações, a gente tem fortes indicações de que o Pio José de Lacerda e a Maria Leopoldina do Carmo foram os nossos penta-avós, os pais do José Pio de Lacerda. Agora eu quero mostrar uma coisa super incrível para vocês. O Pio José de Lacerda, eu ainda não encontrei muita coisa sobre ele, mas a Maria Leopoldina do Carmo, ela foi filha de uma pessoa super importante em Santo Antônio do Monte, o capitão José Cota Pacheco. Então aqui a gente teria o nosso tetravô, José Pio de Lacerda, a irmã Antônia
e os pais, o Pio José de Lacerda, que a gente tem que ainda trabalhar, né? Mas a Maria Leopoldina do Carmo, os pais José Cota Pacheco e Justiniana Maria da Silveira. Agora vocês não vão acreditar, o José Cota Pacheco, como foi capitão da Corte Real de Portugal, ele tem uma das, que eu já vi até hoje, uma das maiores árvores genealógicas feitas por alguém. E eu vou mostrar para vocês aqui. A combinação de várias pesquisas de várias pessoas, de vários países, ao longo dos anos, se conectou com a nossa, e agora a gente tem uma ideia de uma das linhas, das raízes da nossa família completa. E o mais interessante é que vai de encontro com o resultado do Roberto, nosso primo, o teste genealógico, que mostra que a gente era a 85% europeu. E eu fiquei muito curioso para saber o nome de algumas pessoas, né, que fez parte da nossa família. E como vocês viram, existem várias, inúmeras, né, e eu vou deixar para a gente estudar, para vocês estudarem, pesquisarem e a gente conversar na próxima vez que a gente se encontrar. Mas eu queria, antes de terminar, mostrar para vocês 3 personagens super importantes que contribuíram para a existência da nossa família. Tiberius Aspurgus. Ele foi uma espécie de governador da região onde era o Reino de Bósforo. Era uma província grega, mas estava sob o domínio do Império Romano de Júlio César. Está localizada hoje onde é a região da Crimeia. Era o nome dado por Cimmerian Bósforo.
recebia pessoas de várias regiões da Turquia, do Egito. Havia a valorização da arte e também a guerra, né? Foi um dos maiores impérios que se inspirou no império do Espartacus, do filme. E aqui é a região de onde ele teve uma contribuição, que é a Carcinitis. E agora, do reino de Bósforo, na Crimeia, a gente vai à Judéia, onde a gente encontra o nosso avô de 79 gerações, José de Arimateia. O José, ele foi famoso por cuidar do corpo de Jesus depois da crucificação e tinha vários negócios na região. Casou com Ana e teve uma filha chamada Ana Genius. E ele era famoso pelo seu poder e influência no Império Romano. Acha mesmo que Caifás vai convencer o conselho? Ele é ardiloso e está se movimentando para isso. Mas o senhor e o Nicodemos fazem parte do Sinédrio. Sim, mas não somos maioria. Eu lamento que o senhor Nicodemos esteja de uma situação bem delicada. Nicodemos é um bom homem, mas ainda lhe falta a coragem para se posicionar com firmeza. Precisamos pensar em algo, senhor Arimateia. Acho que vou fazer uma visita a Pilatos. É importante manter boa relação com o governador nesse momento. Isso pode ajudar Jesus. Arimateia, não nego o poder de sua divindade. Senhor, eu imagino sua felicidade. Não posso nem pensar como eu ficaria se corresse o risco de perder Débora. Mas o que me preocupa é o ódio que o sumo sacerdote tem por ele. Essas desavenças de vocês não me dizem respeito, contanto que não perturbem a minha paz. E se Caifás tentar, de alguma forma, colocar Roma contra o Messias? O que pretende fazer? Quanto a isso, fique despreocupado. Não tenho o menor interesse em fazer mal ao Nazareno. Eu sabia que o senhor não se deixaria levar pelas artimanhas do sumo sacerdote. Agora eu vou mostrar para vocês o último personagem, que na verdade é um casal. Foi o casal português que veio de Portugal ao Brasil, que fez aquela longa viagem, né? E aí começou a história nossa aqui no Brasil. Meados do século XVIII, houve uma grande imigração açoriana ao Brasil. Estima-se que 8.000 açorianos vieram ao Brasil não só em busca do trabalho no campo, mas também a exploração de minerais. Agora eu apresento a vocês a nossa heptavó, Catarina Maria de Jesus, e o nosso heptavô, Francisco Cota Pacheco. Eles viveram na Ilha da Terceira dos Açores, na freguesia de Santa Bárbara. A Catarina e o Francisco eram agricultores.
Mas como a região já estava superlotada e com dificuldades de produção de alimento a todos, havia um grande incentivo pelo rei da colonização em algumas regiões do Brasil. Então, 1763, já com um bebê, o casal já tinha planos de fazer essa longa viagem. E os documentos mostram que vieram o Francisco, a Catarina, a sua filhinha e 2 irmãs da Catarina. Eles fizeram essa viagem de 1765 até o Rio de Janeiro, que durou por volta de 90 dias. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, os documentos mostram que eles não ficaram muito tempo lá. Eles foram e ficaram em São João del Rei, que é uma cidade a 10 quilômetros da cidade de Tiradentes. E foi a cidade onde o nosso ex-avô, o capitão José Cota Pacheco, nasceu. E aqui temos um testamento da fazenda do Francisco e da Catarina, a Fazenda Boa Vista, que ficava na região de Carmo da Mata. É um testamento de 1786. A região de Carmo da Mata ficava entre São João del Rei e Santo Antônio do Monte. Uma recente postagem eu encontrei do Carmo da Mata, da paróquia de Carmo da Mata, sobre os imigrantes portugueses, que diz aqui que eles trouxeram a pátria, a devoção, o testamento, e vários pediram a serem sepultados próximo da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Essas informações são importantes porque já nos dão uma ideia dos caminhos que os nossos antepassados seguiram até a cidade de Tiros. E a gente se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente não teve ainda toda a nossa árvore genealógica por agora, mas aí fica a tarefa aí para a criançada, né? O Pierre, a Luna, a Luísa. Daqui a 20 anos, 30 anos, os computadores vão estar mais avançados. Aí vocês, se tiverem condições de fazer esse trabalho, né, continuar esse trabalho e fazer todo esse mapa da nossa história, a gente agradece. E temos aí agora algo para conversar, mais uma coisa para conversar entre nós, né, e os novos integrantes, e aí que conhecem pouco da nossa história, vão ter essa oportunidade de saber um pouquinho mais do que a gente tem a contribuir aqui nessa vida, tá bom? Então tá. Tchau a todos. Hoje eu tive o prazer assim de falar com todos os primos e foi assim um motivo de muita alegria para mim, porque todos concordaram. Falei assim, ao invés de a gente fazer um amigo secreto, comprar um presente para um, para outro, vamos fazer assim, ó, cada um vai colocar um dinheiro para eu dar de presente, para eu, que seria em nome de todos os primos, para dar de presente em forma de boas-vindas, em forma de agradecimento a Deus por você, Rogério, ter chegado. Seja bem-vindo! E aí, Rogério, eu quero dizer para você que a gente já falou várias vezes o tanto que nós procuramos você, seu pai te procurou, os primos tudo, até a gente perder as esperanças. E hoje, você estando aqui é por Deus, é de Deus. Então eu queria dizer para você que, e eu sempre falei assim, que diante de tudo, de todo sofrimento, assim, de toda coisa que aconteceu na sua vida, você sempre falou assim, que Deus é muito bom, que trouxe você para nós. Graças a Deus, graças a mi esforço de poder procurar meu pai, muito tempo, muitos anos, para que logrei hoje
não tem dinheiro, não tem material, não tem nada mesmo que poder passar esse Natal, né? Sonhei muito tempo, muitas noites, muitos Natal que eu passei sozinho, de pensar num pai, numa família, num irmão, tios, primos, que eu tenho outra vida. Tem dias como hoje e agora, nesse momento, que me emociono, que ainda não acredito que eu estou aqui. Aqui, os primos, minha prima, né? Custa cair na realidade com a minha idade de poder concretar uma fase na vida que eu procurei muito tempo. Essa falta de pai de uma família. Que hoje estou aqui e é algo que supera tudo, né? Mas acho que vocês me tratarem bem, me aceitarem, que quando viajei de São Paulo até aqui, no caminho inteiro, tinha aquele medo que não me aceitem, né? Não ser aceitado. Há uns dias atrás, um primo do Tocantins falou: eu amo você e aceito você e seja bem-vindo à família. Isso foi para mim o Edmar, daí o presente mais grande que eu posso ter. E tudo vocês, a porta que abriram, né, que tratam como um mais da família, isso é o melhor presente que eu posso ter nesse Natal. Eu estou longe de meus filhos, que é o sentimento que eu sinto hoje, minha falta, né, minha filha, meu filho, né, mas eu ganhei um sentimento muito maior, que uma família. Acho que não tem presente no mundo que ser acolhido por uma família, que eu não tive isso por minha outra parte, né? Então, prima, obrigado mesmo por tudo que você faz muito por mim. Você sabe que muito obrigado a todos vocês, né, tia, né? Obrigado mesmo, e não tenho mais palavras que falar. Obrigado. E eu estou muito agradecido. Eu não sou uma pessoa que demonstra muito, sou uma pessoa calada, fechada, mas meu coração está muito latindo da felicidade de ter uma família. Estou agradecido a vocês. Sou muito agradecido. Vocês não sabem a minha história e deixo na reserva, né? Em algum momento eu vou contando. Mas o Pedro já contou para nós, né? Quem você é. Eu me demonstro ser o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Sou uma pessoa calada, eu sou uma pessoa tranquila, né? Mas muito agradecido mesmo por ter essa família, mesmo que eu busquei, procurei muito tempo. E achou. E achei. Obrigado, né? Eu sabia que a Maria morrer. Será que eu tô vermelha?
Não mesmo. Não mesmo. Outra menina. Duas irmãs. Meu povo, eu vou mostrar para vocês a minha casa todinha hoje. Porque hoje é dia do meu aniversário. Aí eu me orei muito. Agora eu já estou com 7 aniversários. Aqui é minha geladeira. Aqui a cozinha é pequena, mas não falta nada. As meninas estão fazendo o almoço. Tudo que elas quiserem fazer, tem aqui para nós comer. E eu desejo que venha todo mundo comer aqui. Eu ainda estou no almoço. Estão vendo meus almoçar, eu estou satisfeita. Olha, aqui a terra tem tanta coisa para nós comer. Aqui minha menina, ó, todas duas, está fazendo comer. E aqui minha tia. Mesa do guardar os trem na panela, na hora assim, tudo aqui é cheia, mas é confortável. E isso aqui a fora, todo vai ser dourado, tem jeito de comer. Açúcar, café, arroz, feijão, tudo. E eu estou de parabéns, porque hoje é dia do meu aniversário e eu estou suspeita, eu tenho tudo. Tá bom? Ô, Madelina, quando você vir cá outra vez, é eu que vou fazer a comida para vocês tudo. Estou falando com vocês tudo, mas você não. Maria José, e quando você vir cá, você está parado, você não está com essa ligação de remédio, não. Você está pronto. Aí o meu quintal, ó, ali, ó, você. Aqui é o lugar de lavar minha roupinha. E mais assim, a regra de pobre, eu estou satisfeita, tá bom? Minha caminho, eu durmo sozinho aqui no aberto, mas eu não tenho medo, porque Jesus Cristo está junto comigo. E aqui as cadeiras dos povos onde chega a sentar. E lá para dentro tem muito lugar para o povo fazer visita dos livros, ele não está. Esse é meu bisneto, que eu quero muito bem, e ele é muito bonitinho e muito bonzinho. E ele gosta da vovó. Chega aqui e vai dormir na cama da vovó. Tá bom? Pai do Tamiro, você casou com a minha sobrinha, você acorda dos meus corações, porque para o meu gosto, você é mais do que meus filhos. Para mim, você é tudo na vida. Você foi muito bom e até hoje para minha sobrinha. E ela também foi muito boa, muito trabalhadeira, muito lutadeira. E eu desejo felicidade maior do mundo para vocês todos os dois. Feliz aniversário. Falar aniversário? Eu estive sabendo que sábado é aniversário seu, eu não vou lá porque não dou conta.
Mas eu estou daqui, mesma coisa eu estar junto com vocês, porque eu quero bem demais vocês tudo. Para mim, vocês é tudo na vida. Porque a culpa sair de lá de longe, vir aqui para me visitar, e se eu for para lá, eu sou bem recebida, e eu quero tudo na vida. No rádio, na televisão, o meu ventilador, a minha mesa, meu armário, tudo foi eu comprei. Só não comprei a casa porque eu tenho um filho de Deus, que é tudo na vida para mim, comprou a casona e me deu. Mas eu tenho tudo. Eu tenho meus filhos, aqui meu quarto para eu dormir, e vi que eu não quero dormir dado no meus olhos. E ele feliz, com toda felicidade. Guarda-roupa, e a solução do guarda-roupa tudo aqui. E meu São José. Eu nem queria meu netinho. Porque quando eu vejo a felicidade, é quando você está aqui. E aqui é o quarto das visitas. E quando eu estou deitada lá na minha cama, que eu sei que tem gente dormindo aqui, eu estou toda feliz. Toda feliz. E as minhas santoneiras velhas aqui, a velhinha, e o foto do meu marido, aqui, ó. No quarto tem até um berço. A mulher vinha com o neném, tem até um berço para deitar o neném. Só marca uma armarinha, tem um berço para deitar o neném, tem mesa por aqui, tem tempo aqui afora, tudo velho. Mas é o que me vale. Eu fiquei muito feliz com vocês, muito satisfeita. Eu não sei como agradecer. E tudo. E eu quero vocês tudo, do lado do meu coração. Tchau. Tchau para vocês.